Vamos dar início à nossa palestra desse domingo. A nossa irmã trouxe aqui uma página de preparo. O livro é Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz, psicografia Antônio Baduil Filho. O item é o 32, é a lição Não Convém. Você diz que é difícil viver na terra, lida com a fome e se entristece, observa a nudez e lamenta, nota a miséria e se irrita, enxerga a violência e reclama, assiste às injustiças e se revolta, percebe exploração e protesta, enumera crimes e se assusta, vê orfandade e deplora, cataloga doenças e se deprime, anota contradições e sofre. Realmente não é fácil conviver com tantas dificuldades. Contudo, é preciso lembrar que a Terra é curso intensivo de aperfeiçoamento espiritual. E, nesse caso, não convém exagerar as lamúrias, pois, como acontece em qualquer escola, o aluno que mais se queixa é o que menos se dedica ao aprendizado. Eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa, porque são palavras, né, que nos tocam profundamente. Então, vamos agora, como sempre, nos concentrarmos aqui, trazer para fazermos a nossa prece inicial, para falarmos com o nosso Pai amoroso, misericordioso. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e trazermos toda a nossa energia para esse momento. Sentir o nosso corpo aqui, nosso espírito, todas as nossas sensações para esse momento. Vamos trazer a imagem doce e meiga do nosso irmão, nosso Mestre Jesus, para a nossa mente, para o nosso coração. Ele está aqui, ao nosso lado, segurando a nossa mão. Vamos falar com o nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, estamos gratos por mais esse dia em que temos a oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvirmos os teus ensinamentos trazidos através do nosso Mestre, nosso irmão maior Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que chegou a essa casa bem antes de nós, preparou todo esse ambiente com muito amor, para que nós possamos receber tudo aquilo que temos necessidade. Agradecemos ao nosso mentor, Frei Fabiano de Cristo, por todo amparo, todo acolhimento e todo amor que dedica a cada um de nós. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento. Pedimos que envolva a nossa irmã, Ana Lúcia, e direcione todas as palavras dela para que sejam fontes de sabedoria, de entendimento e que chegue a cada coração aqui da maneira necessária. Então, Pai, felizes, agradecidos por esse momento, te pedimos a permissão para darmos início à nossa palestra dessa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, então, hoje, a nossa palestrante, a nossa querida irmã da casa, Ana Lúcia, que todos conhecem, né? Que trouxe aqui o estudo para a nossa manhã de hoje, feito com muito amor, com muito carinho, né?
e ela vai nos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O tema é mundo de expiação, mundos de expiação e mundos de prova. São os itens 13 e 15. Então, minha querida, muito obrigada. Deus lhe abençoe. Eu que agradeço. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, que foi feito pela casa, né, que enche a gente de responsabilidade, né, mas a gente tem que ser forte e conseguir, né, e com carinho de todo mundo. E quero registrar, antes de começar, vocês me permitam, que era cedinho e eu recebi um carinho tão grande que me encheu assim de esperança, de amor. Foi um carinho que veio lá de Portugal. Ai, gente, como faz bem, né? Então, esse registro pelo carinho da Patrícia e do Eduardo, que de longe eles lembraram que hoje eu ia falar aqui. Isso é maravilhoso, né? Então, que as bênçãos amorosas da nossa Mãe Santíssima envolvam todos nós que estamos aqui reunidos, nós encarnados e todos os desencarnados que foram trazidos aqui também, nessa manhã tão linda, para estarem também aqui na nossa casa, Vinha de Luz. E hoje, eu assim não me surpreendi, mas achei assim interessante que, mais uma vez, me coube a tarefa de falar sobre uma instrução, né, dos espíritos nesse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E quando eu fui ver que Esther me passou os itens, era mais uma vez de um espírito que eu já havia falado aqui e tinha me envolvido muito em saber como tinha sido a vida dele. E aí eu falei, eu tenho isso, eu não vou pesquisar de novo, porque eu tenho certeza que eu fiz sobre isso. E é Santo Agostinho, gente, aí, que eu admiro demais. Então, eu vou me permitir falar, primeiro, um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele aqui na Terra, porque ela foi muito importante e ainda é para o Espiritismo. Porque quando, dessa passagem dele aqui na Terra, ele nasceu no norte da África, onde hoje seria a Argélia, né? E acho que é 334, isso. Né? E ele, nesse início da vida dele, ele não era cristão, nada disso, ele era pagão, né? Era, assim, podemos dizer, um homem do mundo, né? Tinha vícios, tinha uma vida que não era pautada assim, né? naquela fé cristã. E também era filho de um pai que era pagão e que só se converteu ao cristianismo quando estava desencarnando. E a mãe, gente, é uma pessoa assim admirável, queridíssima, Santa Mônica. Ela foi a responsável pela transformação moral dele, né? Por ele despertar para a fé cristã, para a moral. E ela foi tão importante que, ao desencarnar, ela foi canonizada pelo Papa, acho que foi Alexandre III, isso, né? Porque o Papa viu tanta importância na transformação, né, a responsabilidade que ela teve pela transformação de Santo Agostinho na fé cristã. E ele próprio também reconheceu isso. E ele disse uma frase que eu vou assim repetir a vocês, porque eu achei ela muito importante. Ele disse assim: ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção da fé verdadeira.
Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus, né? Isso eu acho assim muito, muito lindo. Mas não bastasse assim essa breve bibliografia, vocês vão dizer assim: ah, mas e no espiritismo, né? Assim, o que isso traz, né? Relaciona-se. E aí eu vou contar para vocês rapidamente que no capítulo 1, onde temos um item que se chama Nova Era, nós temos um item, que é o item 11, que fala só sobre a importância dele nessa codificação do Evangelho. Então, eu vou, assim, só um breve pedacinho, tá? Sobre ele. Começa assim: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E aí, lá no finalzinho do item, diz assim: as palavras proféticas que ele proferiu após a morte da sua mãe, Santa Mônica, ele disse assim: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras, que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Quer dizer, já naquela época, ele já vislumbrava, né? Ele via já todo o ensinamento da doutrina espírita. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Essa mensagem, que está aqui no capítulo 1, é de Erasto, discípulo de Paulo. Foi trazida em Paris em 1863. Eu fiz assim só esse adendo, só para mostrar a importância desse espírito, né, e das mensagens que ele nos traz aqui várias vezes. Na que eu fiz anteriormente, se chamava O Mal e o Remédio. É uma outra mensagem que ele tem aqui também no Evangelho. E nessa de hoje, nesse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele vem nos falar sobre o mundo em que vivemos, né? Esse mundo de provas e expiações. Ele começa fazendo uma indagação, uma pergunta, dizendo assim, vou resumir, depois eu leio fielmente o que ele disse. O que eu posso falar para vocês sobre o mundo de provas e expiações que vocês que aí habitam não tenham consciência do que é, né? Como que ele dissesse assim: vocês estão aí no mundo, vocês que sabem o que é estar aí habitando esse mundo. Mas antes de ir por essa mensagem afora, eu pensei, porque às vezes temos aqueles que ainda não têm o conhecimento, vamos dizer assim, preciso, né, de algumas bases da doutrina, e eu sei que outros já têm, são, né, catedráticos, né, no que a doutrina nos traz. Então, rapidamente falar para vocês o que é expiação e o que é prova, porque nós só podemos falar do mundo de provas e expiações se a gente tiver uma noção do que é expiação e do que é prova. Então, eu fiz assim uma pincelada, porque cada um desses temas daria um seminário, né, como a gente fala. Expiação é a reparação de erros cometidos. Então, nós já sabemos que todos nós que estamos aqui, neste planeta, cometemos algum erro no passado, né? E estamos aqui para resgatar
estes erros, né? Comprometidos que somos com as consequências de alguns maus atos praticados no passado, em outras encarnações. E a prova, elas foram por nós pedidas, né? Nós costumamos dizer que a prova é um teste, como na escola, né, na faculdade, é um teste para verificar se nós conseguimos evoluir um pouquinho, se nós já progredimos alguma coisa. Então, nós pedimos essas provas para fazer esse teste com a gente. Mas lá no Consolador, nessa pesquisa que a gente faz, né, e que nós costumamos sempre dizer, nós somos os primeiros a precisar ouvir isso, né, que estamos falando, né? Todos nós sabemos disso, temos consciência. Então, a gente começa, pega um livro, pega outro, né, para estudar, né, que o objetivo é esse, é estudar. E lá no Consolador, Emmanuel diz assim, é feita uma pergunta, a lei da prova e da expiação é inflexível, quer dizer, não pode de nenhuma maneira ser aliviada, né, ser atenuada. E Emmanuel diz assim, só vou resumir, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel dizendo para a gente, né, que conforme a conduta de todos nós, podemos ter aliviados, né, essa lei de provas e expiações. E assim, nós caminhamos para entender um pouquinho sobre esse planeta que nós habitamos, né? A Terra, porque já vimos e sabemos, porque aqui vivemos, que estamos nesse planeta de provas e expiações. Estamos caminhando, né? Porque nós gostamos de dizer assim, ai, vamos para o mundo de regeneração, né? Ai, que bom, mundo de regeneração. Só vamos para o mundo de regeneração se nós também, né, entre aspas, nos regenerarmos, né? Porque é para isso que estamos aqui, para melhorarmos. E só melhoramos o planeta se nós, habitantes desse planeta, também melhorarmos. E é assim que a gente tem a Terra, para nós, destinada por Deus, para redimir e poder avançar no progresso espiritual. Essa situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da Terra e à natureza daqueles que a habitam. E eu pergunto a vocês, quem habita a Terra? Todos nós, né? Então, essa natureza dela é emanada por todos nós que habitamos a Terra, que estamos aqui nesse planeta que sabemos é um dos mais atrasados, caminhando para essa evolução. E nele habitam, é importante reparar isso, porque Santo Agostinho vai dizer isso lá na mensagem dele, espíritos avessos, rebeldes à lei de Deus, né? Que somos todos nós, né? É preciso ter essa consciência. E então, Santo Agostinho começa a mensagem dele com essa perguntinha que eu resumi no início. Ele diz assim,
Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. E aí ele continua. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. E aí ele vai dizer, em seguida, por que não é. Dizendo que nela estão espíritos com alguma inteligência, né, desenvolvidos intelectualmente, que trazem qualidades inatas, então isso prova que já tiveram outras existências, por isso já trazem gravados na consciência essas qualidades, mas também muitas imperfeições, muitos vícios. E é por isso que esses espíritos vão expiar suas faltas através, e são palavras dele, de trabalho penoso e misérias da vida. Aí eu me peguei pensando, falei, poxa, é mesmo, é muita miséria que a gente está observando ultimamente, né? No noticiário, na TV, né? Terremotos, inundações, onda de calor intenso na Europa, outro terremoto agora no México. Se a gente for procurar, é uma infinidade. Mas, como o seu João diz, está tudo certo. É assim que é para acontecer, né? Porque, como a gente fala, não cai uma folhinha que Deus não permita, não é? É assim mesmo. E é assim porque nós estamos nesse planeta de expiação e provas. Por isso que é assim. Estamos melhorando. E aí eu disse, poxa, mas aí a gente assiste, né? Mas é importante assistir, sabe por quê? Para despertar na gente bons sentimentos, solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, né? Quando a gente se solidariza, poxa, o povo da Venezuela, né? Vamos, no mínimo, fazer uma oração, né? Pedindo a Deus que alivie o sofrimento daqueles que estão passando por isso. Então, essas situações também fazem parte da bondade de Deus, para despertar em todos nós esses bons sentimentos. Aqueles que ainda não sentem assim, né, ainda vão um dia chegar lá e vão conseguir perceber, né? Mas eu parei refletindo nesse sentido. Falei, poxa, a gente já está vivendo isso, assiste, mas a gente tem que tirar alguma coisa boa, alguma coisa que acrescente a gente. Então, o assistir e mas eu não posso fazer nada, não estou lá, né? Às vezes tem algumas campanhas que a gente se enquadra, né? Vai levar alguns locais que recebem esse auxílio material, né? Vamos dizer assim. Mas, além do auxílio material, também é importante esse auxílio espiritual, pedindo que a bondade de Deus, a misericórdia, caia sobre todos eles que estão passando por isso, porque necessitavam passar. E aí, Santo Agostinho continua. Tem que ficar policiando da hora, né? Está tranquilo. Ele continua dizendo assim, as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato. Olha a palavra que ele usou, eu me assustei quando eu li. Mundo ingrato.
para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. E ele aí vem nos falar, nesse segundo item, que é o 14, que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vêm só por causa da expiação. E ele enumera alguns, dizendo que tem também os selvagens que são saídos da infância espiritual, né? Eles já passaram pelo mundo primitivo e evoluíram um pouquinho. Então, aqui chegaram como se estivessem na infância espiritual. E eles vêm para cá, encarnar aqui como selvagens, justamente para um curso de educação, para se desenvolverem em contato com espíritos mais adiantados do que eles. Não é que nós somos adiantados, né? Nós somos... Não é nada disso. É porque nós estamos um degrauzinho acima e podemos compartilhar com eles alguma coisa que já aprendemos. Então, eles aqui vêm estar conosco para aprender, fazer um cursinho de educação. E também nos fala que vem também estar aqui encarnado no planeta, raças semicivilizadas, que são espíritos em via de progresso. E ele cita os indígenas. E ele diz assim, atualmente já chegaram ao aperfeiçoamento intelectual. Né? E aí eu lembrei, refletindo, muitos já são professores, né? Dominam a tecnologia, computadores, são defensores do meio ambiente, são destacados até nas suas áreas, né? Fazem universidade, não são mais aqueles indígenas como a gente via antigamente, né? Usa pena. Não, eles já evoluíram, né? Já estão intelectualizados. E aí ele nos diz, por último, dos espíritos em expiação. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos por persistirem no mal. Foram causa de perturbação para os bons que lá habitavam. E aí nós lembramos dos exilados de Capela, né? Que para cá foram enviados porque já não, vamos dizer assim, respeitavam as leis de Deus lá, eram rebeldes, e para cá foram enviados para que pudessem contribuir para o nosso progresso. E eles têm a missão de fazer com que espíritos atrasados que somos, avancemos. Eles levam, né, para os planetas que vão a inteligência desenvolvida. E eles estão aqui para justamente nos auxiliar, né? Então, não são só espíritos que estão aqui para expiar. Temos outros. E temos aqueles também, num menor número, né, que vêm em missão, né, que escolheram vir e estar aqui para nos orientar. Já são espíritos superiores que ainda preferem estar aqui para auxiliar o nosso desenvolvimento. E aí Santo Agostinho fala assim: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo,
raças indígenas da terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos, quer dizer, os atrasados, avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acham mais embotado. Então, ele nos diz que é justamente aí, né, que temos mais sensibilidade para perceber, para sentir, do que aqueles espíritos ainda que habitam em mundos primitivos. E seguindo, ele vai nos falar que a Terra não é o único, que a gente pode dizer assim, a gente às vezes acha que é só a Terra, né, que existe. Só a Terra é habitada, só a Terra que tem essa natureza linda, maravilhosa, né, que nós somos os melhores, e eu lamento dizer que não. Nós somos, a cabeça do alfinete, se assim a gente pode dizer, nesse infinito de mundos. E é isso que ele vai dizer, que não pensemos que só a Terra é planeta de provas e expiações, que existem outros, né, que são igualmente para que espíritos rebeldes se despertem, né, e se desenvolvam. E ele diz assim: a Terra é um dos tipos de mundos expiatórios. Há uma infinidade, sempre, palavras dele, sempre exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Né? Então, nós nos encontramos no lugar certo, porque às vezes a gente se revolta, como dizia ali na página inicial, fica se lamentando, né? E se revoltando, né, com Deus, por que eu estou aqui, por que só comigo? Mas é comigo, com você, com todos nós, porque nós estamos aqui por isso, nesse planeta de provas e expiações. Como André Luiz fala ali na mensagem, nós estamos num curso intensivo, porque não temos mais tempo para perder. É por isso que estamos aqui, né? Porque é como se a gente tivesse tido tantas oportunidades e agora, para poder concluir, tem que fazer um intensivão para poder chegar lá. Então, nós não podemos perder tempo, né? E as provas estão aí, né? A gente tem que concluir as provas, os testes, e, como a gente dizia no nosso tempo, ganhar uma notinha com louvor, né? Um A mais. Né? Não sei nem se ainda é a mais, né? A gente ficava, tirou quanto? A mais. Eu tirei B. O outro dizia, tirei B menos. Nossa, tirou B menos. Não, vamos tirar A mais, né? Vamos nos esforçar para concluir esse curso intensivo, né? Com louvor, com méritos, né? Porque já sabemos que a providência divina, que a misericórdia de Deus ajuda aqueles que se esforçam para ter essa notinha boa, né? Para
procurar avançar. Então, com esse esforço, né, procurando o caminho do bem, né, procurando seguir aquilo que o Evangelho nos traz, que essas instruções dos Espíritos nos trazem, é para isso, é para nos incentivar a querer sempre melhorar, a querer sempre progredir. E nós não fazemos isso sozinhos, né? Ultimamente, a gente percebe as pessoas estão se isolando, né? Se isola, é condomínio, e fecha, e cerca, isso, aquilo, se isolando. E nós não vamos progredir se nos isolarmos. Nós precisamos uns dos outros para progredir e para, vamos dizer assim, concluir, né, essa passagem por esse mundo de provas e expiações e acompanhar ele quando se transformar nesse planeta de regeneração que todos nós desejamos. Não é? Então, deixa eu ver esse finalzinho aqui de Santo Agostinho. É o item 15. Ele diz assim, esse final eu acho fantástico. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E aí ele conclui, é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, ele ainda diz para a gente que isso tudo ainda é devido à bondade de Deus, que ainda permite que tudo isso que a gente passa, né, todo o sofrimento, né, todas as dificuldades, sejam formas de evolução para todos nós. E eu fico assim, refletindo, né, e compartilhando com vocês o quanto esses fatos, né, que ultimamente o mundo está atravessando, né, tantas guerras, tanta violência, né, acontecendo. E eu torno a dizer, precisamos olhar, né, ter o olhar como quando a gente viaja, né? Nós estamos aqui nesse planeta Terra de passagem, né, sendo viajores aqui. Então, nós podemos olhar com olhos voltados para o bem, né? Olhar pela janela. Tem um que vai olhar a janela e vai dizer assim, ai, que horror, a natureza está toda seca, não tem uma folha verde e tal. O outro já vai olhar para outra janela e vai dizer assim, olha que lindo, tem um boizinho lá longe no pasto, o céu está lindo, azul, o domingo está iluminado, e já tem aquele também que acorda dizendo, Ave Maria, domingo, amanhã já é segunda-feira. Aí não está nem curtindo o domingo, porque já está pensando que amanhã é segunda-feira e vai trabalhar. E deve pensar o contrário. Graças a Deus que amanhã é segunda-feira e que tem trabalho. Não é? Então, os habitantes da Terra é que procuram o caminho, é o livre-arbítrio, é escolher como vai fazer a caminhada.
E para ir encerrando, que a hora voa, eu vou trazer para vocês um ensinamento, que é aqui desse livrinho, Nas Pegadas do Mestre. O meu está bem velhinho. E é nos trazidos a mensagem por Vinícius. E eu acho ela muito importante para a gente refletir. O título é Por que malsinar o mundo? Quer dizer, por que maldizer o mundo? De tal sorte amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É costume vituperar-se o mundo, quer dizer, maldizer o mundo, cobri-lo de vilipêndios e doestos, atribuindo-lhe a origem de todos os males que nos afetam. Talvez, aliás, comuníssimo mesmo entre os adeptos do espiritismo, deve ser abolido. Ele está dando um puxão de orelha na gente, dizendo que até mesmo nós, espíritas, por vezes maldizemos o mundo. O mundo não é responsável pelas nossas vicissitudes. O mal não vem dele, nem da vida terrena. A lágrima que nos sulca o rosto, os vincos que nos assinalam as faces, a mágoa que nos confrange, a dor, em suma, sob seus aspectos multiformes, são o efeito de uma causa que está em nós mesmos e não no planeta que habitamos. E aí eu vou pular um pedacinho, para não me demorar muito. A Terra não é presídio, não é cárcere, não é degredo, não é vale de lágrimas. A Terra, disse o mestre em admiráveis parábolas, é uma granja, uma quinta ou vinha, para onde o Senhor envia trabalhadores. É isso que nós temos que ter em mente. Nós estamos aqui para trabalhar, para servir, e não podemos desperdiçar as oportunidades que temos. Né? Como aqui na casa, vir auxiliar, vir ajudar na arrumação das cestas, né, Carla? No trabalho do SAPS, né, que é feito com tanto carinho, colaborando com o seu tempo ou colaborando com alimentos. As formas de trabalho, elas aparecem a todo momento, nos chamando, vem, olha, tem aqui oportunidade. E, às vezes, a gente vira assim a cara para não quero nem passar ali perto daquela calçada, que Dona Nelly vai me chamar para trabalhar. Né, Dona Nelly? Aí, ele continua dizendo assim, se o mal fosse do mundo, não teríamos que pensar noutra coisa, senão em sair do mundo. Mas, se o mal está em nós mesmos, cumpre tratarmos de nossa conservação. Deixemos, pois, de malsinar o mundo, que é obra de Deus e que faz jus a seu amor. Tratemos, portanto, de reformar o mundo, reformando-nos a nós próprios. Nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos, tal é a vontade do Senhor. É isso que essa encarnação que estamos vivendo aqui na Terra vem nos propor. Melhorarmos a nós mesmos para melhorarmos o planeta. Né? Esse mundo que vivemos de provas e expiações. Começa a boa notícia que nós temos, né? O Campete da FEB, ele fala isso num videozinho dele. A boa notícia que a gente tem é que a Terra está caminhando para essa transformação, para esse mundo de regeneração. E a outra é que nós temos que continuar aqui se esforçando para caminhar para essa regeneração.
E aí, eu vou aproveitar que tem uns minutinhos, né, Esther, e fazer uma reflexão com vocês. Nem sempre a gente vive e faz essa caminhada só com sofrimentos, não. Né? A gente, poxa, tanto sofrimento, tanta dificuldade. Todos nós temos. Nós não podemos pensar que essas dificuldades, que essas dores físicas, né? Aí, dores da alma. Você não é só você escolhido, não. Somos todos nós, todos nós. Isso é bom porque alivia um pouquinho, né? Assim, não estou sozinho nessa dor, né? Podemos compartilhar com a família, dividir um pouquinho, um ajudando o outro. Podemos compartilhar na nossa casa de oração, no nosso centro, como é aqui, o Vinha de Luz, mas podemos compartilhar esse fardo. Lembro até de uma fala do seu Davi, quando fez o estudo, falando da cruz, né, seu Davi? Cada um tem a sua, mas a gente não pode cortar os pedacinhos dela, porque depois a gente precisa dela para atravessar a dificuldade e ela está curtinha, ela não alcança. Né? Então, a gente tem que carregar ela sim, porque foi assim que a gente pediu. Né? E a gente tem que procurar, quando voltar ao plano espiritual, ter cumprido pelo menos um pedacinho daquilo que a gente planejou lá, quando do planejamento reencarnatório. E é aí, gente, que a boa notícia é de que quando estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas, de expiações, às vezes Deus é tão bom com a gente, coloca na nossa caminhada, né? Ou a gente é também um pouco intrometido e entra na caminhada do outro, eu não sei bem, mas coloca pessoas que vão nos dar força, que vão colocando pontinhos luminosos na caminhada, mostrando assim, olha, segue por aqui, que esse caminho aqui, ele é joia, ele é correto, né? É do bem. E por que eu estou dizendo isso hoje? Isso acontece com um casal muito querido aqui da nossa casa, que é Dona Nelly e seu João, que na última sexta-feira completaram 55 anos de união. Aí a gente para pensar, gente, nós não somos presenteados ter essa oportunidade de estar caminhando junto com eles. Olha que exemplo, não é? Quando a gente precisa de atenção, de carinho, de compreensão, não é? A gente pode correr, vamos lá na casinha verde. Isso lembra Paulo Bahia falando. Paulo Bahia, a casinha verde. Vamos lá na casinha verde, porque todos nós sabemos que as portas estão abertas, né? Para um abraço, para um cafezinho, para uma palavra amiga, uma palavra de consolo, não é? E isso é para nós um grande privilégio, não é? Quando nós temos na nossa caminhada pessoas que pensando no que eu ia falar, eu pensei numa figura de um porto seguro, né? Quando a gente parece, você sente ali aquele porto seguro, eu quero colocar meu barquinho aqui, porque eu me sinto segura aqui, né? E eu não sei vocês, mas essa sensação me passa quando eu penso em falar de Dona Nelly e seu João, né? É encontrar um porto seguro. Mas isso porque eles construíram ao longo da vida, né?
dizer assim, não, mas é tudo só momentos felizes. Não, tem os seus momentos, né, como todos nós, né, de pontos de vista diferentes. Lógico que a dona Nelly sempre está com a razão, né? Dona Nelly está sempre com a razão, e seu Maceió compreende que ela está com a razão, não é? Ele compreende que ela que tem a razão. Mas é assim, é uma cumplicidade, é um respeito mútuo. E esse exemplo que eles trazem para nós todos os dias, e que hoje nós agradecemos muito a Deus por isso, deve pautar também os nossos dias, né? O que nós podemos tirar de bom desse convívio que nós temos com eles, né? Porque não é um privilégio. Deus disse assim, não, tá bom, vou deixar vocês andarem juntinho com eles para vocês aprenderem alguma coisa, não é? E é isso que a gente tem que procurar aprender. Respeitar o próximo, amar o próximo, ter uma palavra amiga para o próximo, um sorriso, um abraço, um carinho, né? É procurar, tendo eles como exemplo, tirar daí sentimentos e ações para o nosso dia a dia. Então, não é simplesmente hoje nós queremos abraçá-los pelos 55 anos, queremos, né? Queremos também, queremos comer um pedacinho de bolo, queremos também, né? Mas mais do que isso, precisamos ter a consciência de que, trazendo agora para Santo Agostinho, para esse mundo de expiações e provas, temos também um refresquinho que Deus dá para dizer assim, olha, você fica ali naquele cantinho, se junta ali com aquele grupinho, que aí você vai aguentando as dificuldades da caminhada. Ainda mais ainda, para colocar uma cerejinha, né, no sorvete, ele diz assim, tá bom, então vou deixar você encontrar Nelly e seu João, e aí você ali vai caminhando. Então, dona Nelly, seu João, que está lá embaixo, você escutando, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão, todo o nosso carinho por compartilharem essa caminhada com a gente. Nesse mundo de provas e expiações, nós só temos que agradecer. E comemorar, é claro, 55 anos, né? É muita coisa, é uma vida, né? É uma vida. E essa vida sempre seja abençoada. Eu já falei pessoalmente, mas vou tornar a dizer. Que Deus abençoe sempre essa união aqui e além, né? E quero também que pedir, a gente pede, né? E eu peço, né? Que a gente continue juntos, até no além, porque é muito bom ter vocês na nossa vida, tá certo? Então, meus queridos, sei até que ainda consegui no tempo, viu? Eu quero agradecer a vocês o carinho, a atenção, né, sobre esse tema que hoje Santo Agostinho nos trouxe, através dessa mensagem, dessa instrução dos Espíritos, que nós possamos refletir. Porque, às vezes, a gente vai à palestra ou ao estudo, e hoje de manhãzinha a gente falava sobre isso, trazer esses ensinamentos e esses exemplos para o nosso dia a dia, sabe? Não pode mais ficar só no ouvir. Eu estudei sobre isso. Nós temos que praticar, como o Santo Agostinho disse, trabalhar. E como o curso é intensivo, a gente não pode perder nem um minutinho desse trabalho. Então, que Deus nos abençoe e que no nosso dia a dia a gente possa
ser instrumentos da paz e do amor. Um beijo no coração de todos. Agradecemos, né, a nossa irmã por esse estudo e que saiamos daqui, né, com essas reflexões, que coloquemos em prática, né, no nosso dia a dia, como a irmã falou. Então, irmãos, agora nós vamos fazer a nossa prece para finalizarmos esse nosso primeiro momento e depois vamos passar para o segundo momento, que é o momento dos passes. Tá bom? Então, vamos, mais uma vez, acalmar nossos corações, nossos pensamentos e direcionarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Obrigada, Pai, por esse momento em que estamos aqui desfrutando desses ensinamentos trazidos através de Santo Agostinho, traduzidos da melhor forma para nós pela nossa irmã Ana Lúcia. Te pedimos, Pai, que tenhamos esse olhar de gratidão por essa caminhada que estamos fazendo aqui nesse planeta, ainda de provas e expiações, né? Que possamos, Senhor Jesus, estar atentos a cada chamado de trabalho na Tua vinha. Agradecemos a espiritualidade amiga que inspirou a nossa irmã e que esteve ao nosso lado, nos facilitando o entendimento. E assim, Pai, agradecidos, te pedimos a permissão para finalizarmos essa primeira parte da nossa manhã, para passarmos aos nossos passes. Graças a Deus, graças a Jesus.